Bem, pessoal, vamos voltar de onde paramos. Eu estava com pouca memória e tinha que deletar arquivos, né? A gente parou no parágrafo primeiro, né, do artigo que trata dos estagiários, que é o artigo 49. Eu vou reler, não custa nada, né? É a seção 6 dos estagiários. Os estagiários do MP, auxiliares das promotorias e procuradorias de justiça, serão nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça para período não superior a 3 anos, dentre alunos dos 3 últimos anos ou dos períodos correspondentes do curso de bacharelado em Direito de escolas oficiais ou reconhecidas, selecionados em concurso público na forma do parágrafo 1º deste artigo. E aí onde nós paramos é o próprio parágrafo 1º. Incumbe a Corregedoria Geral do MP administrar o processo de admissão por concurso público de estagiários, bem como acompanhar-lhes o desempenho e aproveitamento. Parágrafo 2º. Aplicam-se aos estagiários, enquanto durar o estágio e sob pena de cancelamento sumário deste, todas as proibições e normas disciplinares a que estão sujeitos os integrantes do quadro de serviços auxiliares do MP e os servidores públicos em geral, sendo-lhes ainda especialmente vedado exercer qualquer atividade relacionada com a advocacia e com funções judiciárias ou policiais, revelar quaisquer fatos de que tenham conhecimento em razão das atividades do estágio. Isso é muito importante, porque pelos estagiários passam denúncias, por exemplo, e ele tem acesso ao nome de pessoas que estão sendo indiciadas, sendo inquiridas, né, fazendo parte de inquéritos, e isso são informações sensíveis e ele tem que zelar por essas informações, mantendo o sigilo, né, com muita ética, né, e probidade. Inciso 3º, receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagem, custas ou participações de qualquer natureza pelas atividades de estágio, salvo exclusivamente o valor da bolsa a que se refere o parágrafo seguinte, que é o parágrafo 3º. O Procurador-Geral de Justiça, mediante resolução, regulamentará a concessão e o cumprimento dos estágios de que trata este artigo, de modo a que sejam reconhecidos como prática profissional para todos os fins perante a OAB e fixará para cada exercício, observadas as limitações orçamentárias, o valor das bolsas respectivas e o seu regime de reajuste, se necessário. E aí vamos ao título 2 da lei, do Estatuto dos Membros do Ministério Público, né? Os membros possuem o Estatuto. EILO. Capítulo 1. Da carreira. O Ministério Público é constituído por um quadro permanente único, princípio da unidade, lembra, né? Estruturado em carreira e escalonado em cargos de procurador de justiça, de promotor de justiça e promotor de justiça substituto, que é por onde o membro ingressa, através de concurso, agrupando cada classe os encargos da mesma denominação e equivalentes atribuições e responsabilidades. Capítulo 2, do preenchimento dos órgãos de execução. O preenchimento dos órgãos de execução do MP é feito por lotação, por designação ou por convocação para exercício como titular ou em substituição ou auxílio ao titular, geralmente como o membro ingressa. Artigo 52. Aos procuradores de justiça cabe a titularidade por lotação das procuradorias de justiça. Artigo 53. Os promotores de justiça serão lotados como titulares em promotorias de justiça e os promotores de justiça substitutos em promotorias de justiça de substituição. Estão sempre em prontidão para serem substituídos, às vezes talvez até de uma comarca ou outra, dependendo da necessidade de lotação do serviço, do órgão. Parágrafo único. Os promotores de justiça poderão ser designados em caso de necessidade de serviço para exercício cumulativo em outras promotorias de justiça em substituição ou auxílio. Artigo 54. Os promotores de justiça, integrantes do 1º quinto da classe,
em caso de incontornável necessidade de serviço e quando impossível a redistribuição do trabalho na forma do artigo 29 ou suprimento de carência de pessoal por outro meio, poderão ser convocados para oficiarem em substituição nas Procuradorias de Justiça, observado o inciso 4º do artigo 22 desta lei. Já foi citado, né? Não voltamos nele, mas podemos voltar depois para editar esse vade-mecum, né? Se Deus quiser. Capítulo 3 do provimento originário. Seção 1. É quando o membro ingressa na carreira, né? Depois passa a ser provimento derivado, que são as promoções. Seção 1 do concurso. O ingresso na carreira do MP dar-se-á em cargo de promotor de justiça substituto, após aprovação em concurso público de provas e títulos, ou melhor, de concurso público de provas e títulos, sempre haverá títulos, organizado e realizado nos termos de regulamento editado pelo Conselho Superior do MP, com observância do disposto nesta lei, assegurada a participação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. O regulamento do concurso estipulará: 1. Os requisitos para inscrição. 2. Prazo não superior a 15 dias a contar do encerramento das inscrições para publicação pelo presidente da comissão de concurso da relação dos requerentes de inscrição. 3º. Prazo não superior a 48 horas contadas da publicação do indeferimento da inscrição para interposição de recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, que deverá proferir decisão em no máximo 5 dias. Acontece que existe aquela questão da prática jurídica. E muitas vezes o membro se inscreve no concurso, né, e é chamado uma inscrição provisória, se eu não me engano, e nesse prazo de 15 dias, né, a contar do encerramento das inscrições, né, o presidente da comissão ele vai elaborar a relação dos requerentes, né, e aqueles que tiverem sua inscrição indeferida, né, para a interposição de recurso ao Conselho Superior do MP, que deverá proferir a decisão no máximo em 5 dias. É muito complexo, porque varia de estado para estado. Então, no estado do Rio, eu não sei como é. Para cumprir esses anos de prática jurídica, algumas coisas são aceitas, outras não. Pode acontecer do sujeito se inscrever até de boa fé, acreditando que já cumpre com os requisitos e está faltando um período ou algo do tipo, e ele ser reprovado na inscrição e não poder participar do concurso, porque se no final ele passar, ele não vai ter cumprido os requisitos, né? Inciso 4º, o caráter eliminatório das provas de conhecimentos jurídicos que serão escritas e orais, versando no mínimo sobre questões de direito penal, processual penal, tá? Civil, processual civil, empresarial, administrativo, constitucional, tributário, tutela coletiva, infância e juventude, eleitoral e princípios institucionais do Ministério Público. Inciso 5º, o caráter classificatório da prova de língua inglesa. Então, ele não é eliminatório, ele é classificatório. Essa prova de língua inglesa, eu não sei em que momento ela é aplicada, se é junto com a prova ou é depois. Ela só vai contar para classificação. Se o cara tirar 0 em inglês, ele não vai ser eliminado, mas vai cair provavelmente algumas posições, vai depender da nota dele, né? Salvo ele tenha sido muito, muito superior a todos e ficado em primeiro lugar isolado. Mas se o cara ficou em primeiro lugar isolado, ele não vai tirar 0 em inglês, né? Numa prova classificatória, que não deve ser lá essas coisas todas. Inciso 6º, a reserva de vagas às pessoas portadoras de deficiência física, desde que compatível com o exercício funcional no percentual de até 5%. 7º, as condições para aprovação. 8º, as provas escritas de conhecimento jurídico serão divididas em preambular, preferencialmente discursiva, e específicas, necessariamente discursivas. Então, a prova preambular poderá ser objetiva, e geralmente é, salvo engano. Tá?
Parágrafo único, aqui uma observação na lei, tá? Renumerado, que é o inciso 8º, e acrescentado pela Lei Complementar 153 de 2013, ou seja, não havia esse inciso, não é artigo, inciso 8º, ele é novo, esse que trata da prova preambular, preferencialmente discursiva. No parágrafo 2º, nós temos que, se for adotada na prova preambular a modalidade de questões objetivas de múltipla escolha, estas deverão ser de pronta resposta e apuração padronizada em número previamente estabelecido pelo edital do concurso. Não diz grandes coisas esse parágrafo. Só um regramento a respeito das provas objetivas. Na hipótese do parágrafo anterior, ou seja, de haver provas objetivas, a prova não poderá ser elaborada com base em entendimentos doutrinários divergentes ou jurisprudência não consolidada dos tribunais. Engraçado que para cargos não jurídicos podem haver entendimentos doutrinários divergentes, não tem problema nenhum. O próprio Gilmar Mendes bateu o martelo quando houve mandado de segurança ou alguma coisa assim em concursos onde estavam sendo anuláveis questões por divergência jurisprudencial e ele alegou que o sujeito deveria estar preparado para isso. No entanto, para promotor, não pode haver divergência ou jurisprudência não consolidada. Jurisprudência não consolidada realmente eu nunca vi em concurso, nem de nível superior, nem de técnico. Agora, divergências, eu já vi várias. As opções consideradas corretas devem ter embasamento na legislação, em súmulas ou jurisprudência dominantes dos tribunais superiores. Terceiro, não será permitida consulta à legislação, súmulas e jurisprudência dos tribunais, anotações ou quaisquer outros comentários. Também foi acrescentado em 2013, então talvez até antes disso poderia haver consulta. Artigo 56. A abertura do concurso por ato do Procurador-Geral de Justiça será obrigatória sempre que o número de vagas atingir 1/5 do número de cargos existentes na classe inicial da carreira do MP. Então, se há 100 cargos, sempre que houver 20 cargos vagos, né, haverá necessidade, será obrigatória, a abertura do concurso. Eu não sei se isso é cumprido à risca, vou ser bem sincero, nunca pesquisei também. Artigo 57. Assegurar-se-á ao candidato aprovado, no prazo de validade do concurso, a nomeação na ordem de classificação dentro do número de vagas existentes. Seção 2 da investidura. Eu vou parar aqui porque o vídeo já está relativamente longo. E aí no próximo vídeo a gente volta com a investidura dos membros aprovados. Muito obrigado.